Marcelo Moreta apresenta pela Vibe Mundial o programa Liberdade Financeira. Boa noite, ouvinte da Rádio Vibe Mundial. Aqui quem vos fala é Marcelo Moreta, diretamente dos estúdios da rádio, ao vivo e a cores com você, na presença dele, Tomás, na técnica. Boa noite, Tomás. E na companhia maravilhosa dessa grande amiga minha, Sheila Shimada, advogada bacana. Dá uma boa noite aí, Sheila. Boa noite, Moreta. Obrigada aí pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui na rádio. Muito bom. A Sheila é advogada, é uma grande amiga. A gente se conheceu num BNI, não foi? 2015, mais ou menos. 2015, mais ou menos. E aí, o que ela é pequenininha assim, mas ela sabe muita coisa, eu não sei como é que cabe tanta coisa. E tem outro detalhe da Sheila também. Ela tem o mesmo defeito que eu, fala pelos cotovelos. Se deixar, né? Se deixa. Fala pelos cotovelos e a gente vai ter aí 25 minutos, Sheilinha. Por quê? Porque ela tem um assunto que eu acho que é um assunto importantíssimo. Quem me conhece aqui na rádio sabe que eu falo de finanças, falo de investimentos, mas tem uma parte dessa história que é fundamental. Por quê? Eu ensino você a formar patrimônio, mas a gente uma hora vai embora, vai virar estrelinha, né? Tal. E aí, como é que fica quem sobra ali, né? Quem que fica ali para o patrimônio? E aí que dá uns rolos gigantes, não é, Sheila? Sim. Que é a tal da sucessão patrimonial. Inventário, testamento, isso daí dá Mas eu já vi tanta briga, porque irmãos descobrem como é que é irmão, aí começam os rolos. E a Sheila traz pra gente, ela vai trazer pra gente aqui, vai responder algumas perguntas pra gente, a respeito justamente disso, de como é que eu faço... Eu construí patrimônio, Sheila. Uhum. Aí eu tenho um apartamento, eu tenho um carro, eu tenho uma casa na praia, sei lá o quê, tenho investimentos. Vou embora. A lei manda fazer o quê? Não tenho nada. Eu só tenho isso tudo na física. O que que acontece? Como é que acontece? É assim, Moreta. Eu tenho uma frase que fala, para morrer basta estar vivo, né? Então, assim, é uma coisa que vai acontecer com todo mundo. Uhum. Não importa a sua idade, o que está acontecendo, a gente sabe que a vida ela é frágil, ela é passageira, a gente nunca sabe como ela vai acabar. A pandemia chegou aí para mostrar pra gente que não tem essa questão de idade, enfim. E quando a pessoa morre, o CPF morre, né? Tô falando de pessoa natural. Sim. Então, você nasceu, a primeira coisa que teu pai e tua mãe fizeram foi lá e criaram um registro para você. Você teve um número de CPF. Sim. Esse número de CPF, ele automaticamente está embaixo de todas as leis do Brasil. Tá bom. Então, vamos supor, eu tenho um CPF, quando eu nasci eu ganhei um CPF, você ganhou outro. E a mesma lei que aplica para mim, aplica a você, basicamente. Então, se eu matar, acontece a mesma coisa com você se você matar. Uhum. Se eu auferir renda, eu sou tributada igual você quando aufere renda. Tirando alguns exemplos assim mais específicos de pessoas que são protegidas pela lei, basicamente a lei do CPF é a mesma para todo mundo. Então, se eu morrer e você morrer, o que vai acontecer com o meu patrimônio é a mesma coisa que acontece com o seu. Tá. E aí, o que acontece basicamente? O Estado come um pedaço. 2. O Estado tem fome, né, Sheila? O Estado é seu maior sócio. Que maravilha. Você nunca pode falar que não tem sócio, Tem, porque né? você sempre tem pelo menos o leão. Bastou ter o CPF, você já arranjou um sócio na vida. Começa já com a Exatamente. primeira sociedade que você tem, com pai e mãe, depois é o Estado, né? Exatamente. Uhum. Então, assim, todo o dinheirinho que você ganhar, 15% vai pro Brasil, Uhum. né? Alguém vai gerir, no caso, os governantes da época, e assim vai a vida. Então, se você morrer, né, o Estado vai comer um pedacinho do seu patrimônio e ele vai dizer que o seu patrimônio vai ser dividido de X, Y, Z formas. Ele determina isso. Ele determina. E Você tem que distribuir seu patrimônio desta maneira. ele determina. Você Tá. não pode escolher. Tá. E quando você faz a sua sucessão através de um CNPJ, ou seja, você abre uma empresa e coloca o seu patrimônio lá, você sai dessas regras do inventário e começa a obedecer as regras que você determinou na empresa. Tá aí o pulo do gato, que um monte de gente fala assim, holding, ninguém entende o que é holding. Uhum. Holding é uma empresa, Uhum. e atrás dessa empresa, o que a lei fala? Ela fala o seguinte, CPF, quando você nasceu já era, você está embaixo das minhas leis, você não pode fugir. Mas você, CNPJ, você, empresa, você pode criar suas próprias regras. Ou seja,
eu, em vez de construir patrimônio em cima do meu CPF, eu posso construir o patrimônio em cima de um CNPJ, vamos dizer assim, né? Trabalho, né? Gero lá, compro uma casa, mas compro com CNPJ. Compro um carro, compro um CNPJ. E na hora que eu for embora virar estrelinha, aquilo lá eu posso determinar aí do jeito que eu quiser, para quem vai cada coisa daqui que está ali dentro do patrimônio. Exatamente. A maior diferença, CNPJ não morre. Ah, tá. Se você quiser esquecer tudo que eu falei aqui, lembra uma coisa, CNPJ não morre. Tá certo. Então, o meu patrimônio não vai para inventário. Entendi. E você sabe que as grandes brigas, né, entre as famílias estão em inventário. Então, justamente isso que o que eu mais vejo às vezes, né, vou atender alguns alunos, falar de, não, é porque meu pai, né, faleceu, não sei o que, principalmente agora na pandemia, o que rolou disso, Sheila? Sim. Absurdo, né? E tal, não, mas olha, é que eu vou vender uma casa, você vai vender a casa? Não, nós estamos resolvendo um problema com o meu irmão, que eu mais escutei. Ou nós estamos resolvendo um problema com a minha irmã, que a minha irmã não quer vender, o outro não sei o quê, não fecha preço, gente que estava sem dinheiro e o irmão queria mais. E tem um outro detalhe também, Sheila. Quando isso muitas vezes aconteceu na pandemia. A pessoa tinha lá fazer o inventário do pai, mas não tinha um dinheiro para pagar o advogado. E nem imposto. Não tinha dinheiro. Eles falaram assim, não, a gente precisa pedir para o juiz liberar o saldo que está na conta, não sei o quê. Se ele vai pagar, quer dizer, fica travado o negócio, eles queriam, né, correndo para lá e para cá. É uma complicação, assim, principalmente quando tem briga. Então, é isso que você falou. Às vezes a pessoa deixa uma casa para 5 filhos. Isso. A chance dos 5 filhos concordarem com preço, valor, hora de venda é muito baixa, porque, vocês sabem, existe um fenômeno engraçado nas famílias. Você tem o mesmo pai, a mesma mãe, foi criado na mesma escola, na mesma casa, e os filhos são todos diferentes. É um fenômeno que acontece, assim, inexplicável. Você sabe que você está falando, estou lembrando de um amigo meu, que eles têm uma fazenda enorme, eu não vou falar nem onde é a fazenda, você vai saber que eu estou falando dele. Mas ele tem uma fazenda gigante. E todos são 5 irmãos. Você falou 5 irmãos, eu lembrei dele. 5 irmãos. E todos eles, assim, não, tudo quebrado. Vamos vender a fazenda. Vamos vender a fazenda, vamos vender a fazenda. Quando fecha um preço gigante, um negócio gigante, muita grana, Sheila, muita grana. Eles vão fazer o negócio, na hora um fala, não, é muito pouco. Não, é muito pouco, não assina. Não, então vamos dividir. Aí não, você vai ficar com a parte melhor da fazenda, porque ali o filé mignon é um rolo. E o inventário resolveria isso, o inventário não, a holding, né, uma empresa resolveria isso de uma maneira bem mais simples. A holding resolve sim, e resolve muito bem. Por quê? Vamos pôr nesse mesmo exemplo, né, do pessoal aí, do rei do gado, que não está concordando em vender a fazenda. Nesse caso, o pai só precisa garantir que 50% do patrimônio dele fique para os filhos, que é o que a gente chama de legítima. Sim. Então, a legítima, ela é, assim, a gente pode colocar qualquer regra na empresa, desde que a lei não proíba. Então, você precisa conversar com o especialista, para o especialista falar assim, olha, isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá, isso aqui não dá, isso aqui não dá. Então, por exemplo, nesse exemplo que a pessoa tem filhos. Se ela tem filhos, os herdeiros necessários são os filhos e o cônjuge sobrevivente, caso haja, né? Então, teria que dividir entre os 5 filhos e o cônjuge. Essa legítima seria, olha, 50% do patrimônio tem que ir para eles. Só que esse 50%, a lei não fala o quê? Porque ela também não sabe. Quem sabe do dinheiro que você tem, do patrimônio que você tem, o que você vai dividir é você. E você pode determinar essa legítima, o que é isso que a lei obriga, você pode determinar, ó, para você vai aquele canto da fazenda, para você aquele outro, acabou. Exatamente, tá aí o pulo do gato. Então, por exemplo, a lei fala, olha, 50% você tem que reservar para os teus herdeiros. E você fala o seguinte, tá, mas 50% de quê? A lei não sabe, ela é uma lei genérica para todo mundo. Agora, se sou eu que estou administrando o meu patrimônio, eu vou fazer o contratinho lá da holding e vou falar, ó, 50% do lote A vai para o filho 1. 50% do lote B vai pro filho 2. E assim eu divido tudo certinho da forma que eu quero, desde que não desrespeite esse percentual calculado sobre o total. Perfeito. E aí não tem briga, não tem choro, não tem vela. Tá no papel. Tá no papel, tá todo mundo assinado. Isso, um outro detalhe. Você falou assim, o Estado come ali uma parte do patrimônio. E tem também os custos do advogado, eventualmente num caso de inventário, que eu sei que eles têm que respeitar a tabela, que não é... a tabela é um FII lá, mais 6%. Mais 6% do valor do patrimônio. Do valor do patrimônio. Que aí vai uma boa parte do patrimônio, né? Vai uma boa parte. Pensa que você tem patrimônio de 1 milhão, 60 mil, né? É isso. Vai para o advogado, fora aquilo que você
Então, o advogado é advogada, né? E não é demérito para a profissão, não, porque inventário não é algo simples de fazer, mas é aquilo que eu falo, quem antecipa economiza. Todos os políticos, a maioria deles que agora se elegeram, a maioria deles tem holdings. Holding no Brasil, holding fora do Brasil, as administra, offshore, etc. Tem uma coisa que é muito interessante, que é assim, você tem que analisar o patrimônio da pessoa se ela quer vender. Por quê? Porque, por exemplo, se a pessoa tem um imóvel e ela vai vender o imóvel, desde que residencial, ela vai pagar 15% de imposto de renda sobre o lucro. Sim. E se a pessoa vender na pessoa jurídica, esse imóvel é 6,75% sobre o valor total. Não é à toa que político tem holding. Exatamente. Por quê? Porque se você tem um imóvel há bastante tempo e você vai lucrar muito na venda, é provável que você pague muito mais do que se ele tivesse na pessoa jurídica, ou seja, no CNPJ. Então, por vários aspectos, além disso, aluguel é muito mais barato. Você pagaria 27,5% se você recebesse aluguel na pessoa física, só de imposto. Na holding você paga 14%. Quer dizer, tem vantagens e vantagens e vantagens. E normalmente, quando a gente fala disso, eu falo nos treinamentos muito de holding, o pessoal acha que holding é só para quem tem muita grana. Essa é a realidade ou não? Não, holding é para quem quer se planejar. Ponto. Fantástico, né? Se você tem gente que não gosta de se planejar, e essas pessoas, você deixa quieto, entendeu? Mas tem gente que gosta de ter estratégia na vida. Essas pessoas vão adorar holding, porque ela pode ter estratégia. Tem gente que não faz holding a gente fala muito de patrimônio, aquilo que o dinheiro pode comprar, mas e o que o dinheiro não pode comprar? Que é a boa relação entre os teus filhos, que é a ausência de briga na sua morte, que é e assim, vamos tirar a parte da briga? Eu sempre falo pro pessoal que eu atendo assim, eu trabalho com isso todos os dias. Se morre meu pai, Deus o livre, meu marido, minha mãe, eu não tenho cabeça para administrar um inventário. E a lei fala assim, 60 dias você tem que pagar os impostos aí, senão você vai ter 20% de multa. Cara, com que cabeça? Nenhuma, né? Você vai fazer um monte de bobagem, no mínimo, né? Exato, então Querer assim... fazer tudo correndo, vai fazer um monte de bobagem, vai perder mais dinheiro ainda, vai dificultar ainda a situação. Exatamente, então tem muita gente que... Eu escolhi fazer holding porque eu ficava com dó dos clientes. Porque o cara chegava, a mulher chegava, sem nunca ter contratado um advogado na vida, às vezes. Sem saber o que estava acontecendo. Segurança medonha, né? De falar E não é barato, né? E vai conversar com o advogado, 4% é imposto, 6% é pra mim, mas X é o meu FII. Pra você entrar no judicial, você tem que pagar 1% sobre as custas. Se você entrar no extrajudicial, você tem que pagar os emolumentos do cartório. Aí também tem a multa, né? Se você atrasar o pagamento de 60 dias, então eu vou emitir a guia, você paga agora. Quer dizer, você nem escolheu direito o advogado que você quer que cuide do inventário, você já tem que tomar tanta providência, aí você tá de luto, né? Então o luto, eu falo, o luto ele é a parte emocional que sequestra o racional. Então é aí que muita advogada abusa das pessoas. Entendo. Eu sou advogada, tá? Então eu não tô falando maldade. Sim. Né? Às vezes pega um profissional que não tá muito alinhado com o que é ético. Viu aí... que a pessoa tá sensível. Lógico. Então assim, a holding... Eu passei por isso quando meu pai faleceu, para escolher caixão. Porque você vai numa funerária, né? E o cara, você tá ali todo, né? Você tá de luto. Um moleque, você tá de luto. Você tem que pegar esse daqui, porque não vai deixar teu pai não dê esse daqui assim, né? E você faz, e né? você não vai cotar preço de caixão Não, no vou luto, pedir, né? pedir desconto. Mas não tem um mais baratinho? Não tem, né? E ele faz isso, eu passei por isso. Sim. Né? Uma situação terrível. Ou seja, né? É sempre o que eu falo dentro do planejamento financeiro. Para você ficar pobre, basta não planejar. Não planeja, você vai ficar pobre, ponto. Né? Você quer mudar algum estado da sua vida, né? Bom, então começa a trabalhar com planejamento. E uma das partes, eu diria que fundamentais, é você pensar nessa sucessão, porque eu proponho e eu ensino os outros a construir patrimônio. Tá? Mas a gente sabe que uma hora a gente vira estrelinha. Sim. E nada mais legal do que você deixar os teus herdeiros tranquilo, tá tudo certo. Olha, eu vou te contar um exemplo, tá? De um impacto emocional e familiar enorme na minha família. A minha mãe, ela casou com meu padrasto com 54 anos e o meu padrasto também tinha quase 60 anos, alguma coisa assim. Quando eles casaram, minha mãe tinha 2 filhas, eu e minha irmã, e o meu padrasto tinha 2 filhos,
o casal de filhos dele do primeiro casamento. Então, Uhum. os dois já se conheceram numa certa idade, os dois já tinham casado, os dois já tinham filhos e os dois já tinham patrimônio. Uhum. E eles casaram em separação total de bens para que o dinheiro da minha mãe fosse só para mim e para minha irmã e o dinheiro do meu padrasto fosse só para os filhos dele. Uhum. Essa era a vontade deles. Aí eu falei assim para minha mãe: mãe, você sabia que se a senhora morrer 50% vai pro meu padrasto, né? Porque ela ficava insistindo, né, que queria que tudo fosse pra mim e pra minha irmã. Não que eu ligue, tá? De verdade. Entendi. Mas assim, Mas eu é um falei, ó, exemplo. pela lei, você sabe que 50% vai pra ele, né? Aí minha mãe, não, imagina, eu casei em separação total de bens. Eu falei, mas a separação A total advogada é sou só... eu. Mãe, fui eu que É, fiz mãe. faculdade. Se você divorciar, o que é seu fica pra você. Mas se você morrer, mesmo na separação total de bens, 50% vai pro meu padrasto. Ele não pode recusar, porque é determinação da lei. Então, assim, nem meu padrasto queria receber, nem minha mãe queria que ficasse pra ele, mas a lei manda que fique. Uhum. E depois ele não poderia devolver, porque se aquilo compusesse mais de 50% do patrimônio dele, ele teria que deixar pros filhos dele. Uhum. A minha mãe falou, meu Deus, o que eu faço? Eu falei, você falou com a pessoa certa. Pronto, mãe. Vamos fazer uma holding. E aí, de uma holding resolve a questão. Numa holding a gente resolveu, eu tô contando o que aconteceu na minha família mesmo, porque eu não quero o patrimônio da minha mãe. Enfim, o que a gente colocou na holding, que se a minha mãe morre antes do meu padrasto, ele pode morar no apartamento dela até eu morrer. Tá, perfeito. Se ele quiser alugar o apartamento e receber o valor do aluguel, porque o apartamento é grande, quer morar num lugar menor, quer pegar o restante da renda e pagar, tudo bem. Todo o dinheiro é todo dele, até ele morrer. Então ele tá garantido. Só que quando ele morrer, o apartamento volta pra mim e pra minha irmã e não vai pros filhos dele. Isso é bacana, é equilibrante, né? Porque você tá É. fazendo um negócio assim, não, ele pode morar num apartamento. Eu vou tirar o cara, não, olha, minha mãe morreu, ela era que tinha relacionamento com ele, não quero saber, não. Tua mãe também fica tranquila com uma situação dessa. Ela sabe que tá Exato, tudo em é o que paz, eles né? querem, É, entendeu? lógico, Então, assim, a lei fala pra você fazer coisas que às vezes não é o que você quer. Eu tenho outro cliente que. Essa é a última história que eu conto. A Moreta falou que eu gostava de falar. Pode falar que tá legal, manda ver. Então, eu tenho esse cliente que com 60 anos ele teve um filho. Tá. Só que ele tinha filhos do primeiro casamento que já tinham, assim, quase 30 anos, já tinham estudado fora, já tinham ganhado casa, já tinham ganhado carro. E esse filhinho que ele tinha de 2 anos não tinha ganhado nada. E ele já estava com 62, né? Então ele falou pra mim assim, Sheila, eu quero deixar tudo pro meu filho de 2 anos. Porque toda a minha vida eu gastei o meu dinheiro com os filhos do meu primeiro casamento. Uhum. Aí eu falei, mas se você continuar com patrimônio na pessoa física, você não vai conseguir fazer isso. Porque a lei determina que fique 50% para todos os filhos. Aí ele falou assim, então como que a gente faz? Eu falei, ou a gente faz uma holding aqui no Brasil e já separa esse patrimônio agora, ou a gente faz uma holding em outro país, que chama-se offshore, e deixa o dinheiro lá garantido. Gente, tudo estritamente lícito, viu? É Tudo bom falar, porque às lícito. vezes fala lá, offshore, né? O pessoal pensa, não, é coisa errada. Não, é tudo dentro da lei. A gente pode atuar até o limite da lei. Né? A gente Exato. pode atuar até o limite. A lei permite que você faça holding, quer dizer, você não está enganando o Estado, não está fazendo nada errado, não. Você está indo aonde a lei permite ir, offshore, holding, essas coisas Sim, para proteger. offshore é um termo que significa depois da fronteira. Ponto. Não é um termo criminoso, Sou bandido, né? É. Offshore não quer dizer sou Não, bandido. overseas, sabe? Cross-border, tudo isso são termos além da fronteira. Agora, se eu quero deixar o meu patrimônio rendendo em Portugal, que é o que você trabalha bastante, né? Uhum. Qual o problema? A única coisa que eu preciso em termos jurídicos é avisar a Receita Federal do dinheiro que eu tenho fora. Pronto, né? Eu tenho investimentos no exterior e eu declaro imposto aqui no Brasil e quando eu trago esse dinheiro, eu pago imposto. Tudo lícito, não é proibido, né? Não Porque é às vezes as proibido. pessoas têm ideia, não é proibido. Quando você faz uma holding, você está protegendo Gente, coisa mais tranquila. Você sabe assim, olha, eu construí aqui um patrimônio de investimento, de bem imobilizado, e na hora que eu for embora, eu sei que não vai dar briga, porque eu já vi famílias desmancharem, Sheila. E os pais sabem, viu, quando vai dar ABO. Sabe, Sabe. sabe. Eu vou contar. É a terceira, mas é a Conta, última tem história. tempo, não, relaxa. Ai, então Relaxa tá bom. com isso, relaxa. É porque assim, eu tenho um cliente que ele tinha uma empresa. Tá. E assim, tem a casinha, mas o que dá dinheiro, a galinha dos ovos de ouro era a empresa. Uma empresa já bem estabelecida, já tinha uns 50 anos, né? Uhum. E aí ele tinha 2 filhos, um que não queria saber da empresa e outro que vivia pela empresa. O filho que vivia pela empresa achava um absurdo quando o pai morresse ter que dar metade da empresa que ele ajudou a construir pro irmão que nunca teve nada com a empresa. Uhum.
E o pai naquela situação, tipo assim, já eu bato as botas, mas antes de ir preciso resolver essa bucha. Porque realmente não é uma questão de mesquinhez dos filhos, é que um achava que merecia e o outro não. Então para você convencer a pessoa, não, é que patrimônio, herança, a lei diz... Meu, a lei diz não significa que aquilo está de acordo com os princípios da pessoa. Então, esse planejamento, o que a gente fez? A gente avaliou a empresa, aí avaliamos, vamos supor que a empresa valia 1 milhão, o pai deixou a empresa inteira para o filho que gostava da empresa, falou, toca, no lucro ou no prejuízo é sua, é isso que você quer? O filho, é isso que eu quero. Viva, nasço, respiro pela empresa, é isso que eu quero. E o outro filho, ele fez um seguro de 1 milhão. De 1 milhão. Ponto. Acabou. E deixou fora do Brasil rendendo no dólar. Pronto. Acabou. Acabou. Eu disse, o dia que eu morrer, você vai ter exatamente o valor da empresa que eu passei pro teu irmão hoje. Então, daqui pra frente, o teu irmão vai fazer o dinheiro dele render ou não. É uma escolha dele, tá dado. E você vai contar com a capitalização lá dos Estados Unidos, toca sua vida. No caso, ele queria ser médico, né? Você sabe que esse médico... Tem uma coisa comum em todos os médicos, eles não têm tempo, né? É, sempre. Então, sabe ganhar dinheiro e não sabe guardar dinheiro nenhum. Exato. Não sabe mexer com dinheiro. Quer dizer, o outro filho, ele falou assim, vai ser médico, vai cortar quantas barrigas você quiser e seja feliz, tua herança tá lá. Então, você vê que a criação de holding, planejamento, ela vai proteger bens que não têm valor. Isso, muito legal. É uma tranquilidade, né? Uma tranquilidade, porque eu sei quando eu for embora, não vou trazer problema para a família, eu estou trazendo a solução, inclusive. Exato. Cada um sabe direitinho, ó, isso daqui é seu, isso daqui vai ficar para isso, acabou, não tem briga. Sheila, a quantidade de pessoas, eu lido com muita gente, a quantidade de pessoas que eu vejo que desmancha a família, que viram a briga, às vezes, com uns negócios que não tem nada a ver, sabe? Umas soluções simples assim, é uma brigaiada gigante. Um detalhe para você, ouvinte, a gente tá falando aqui de milhão, mas eu uma vez perguntei já uma vez para Sheila, né? Sheila, você, por quanto de dinheiro, porque todo mundo me pergunta, quanto de dinheiro que precisa? Ela falou, não precisa de nada. Você pode abrir uma Sheila, você pode abrir uma holding e começar a construir patrimônio pela holding. Vou financiar o carro, né? De repente você precisa financiar um carro, quer financiar pela holding, é mais barato, tem o leasing. Né, que você pode ficar, é mais barato do que um financiamento na física. Vou comprar um apartamento, de repente compra pela holding, já deixa tudo redondo. Eu abri minha holding sem ter patrimônio nenhum. Pronto. Sem ter patrimônio nenhum. E assim, eu sei que lá eu vou pagar menos imposto de renda, eu sei que lá eu vou pagar menos imposto sobre aluguéis, eu sei que lá meu carro eu vou conseguir melhores descontos. Mesmo tendo que ter um contador ali, mas o movimento do contador é pequeno, vale a pena perante a quantidade de imposto que você paga. Vale a pena. É uma questão, como você disse, né, de planejamento. Perfeito. Então, por exemplo, no meu caso, eu deixo lá porque o patrimônio que eu for construindo, eu já vou construindo na física. Isso não vai atrapalhar o meu imposto de renda. Entendi, já fica tudo protegido. Sheila, eu falei pra você que era muito rápido. Fala as tuas redes sociais, o pessoal te achar. E depois eu vou dar meu telefone, se vocês quiserem falar com a Sheila. E pode entrar em contato comigo aqui, falar e eu passo o telefone, mas dá tuas redes sociais. Maravilha. As minhas redes sociais são todas as mesmas, tá? Quiser me procurar no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, é tudo Sheila Shimada. S-H-E, Sheila sem Y. Sheila com I, Isso. Shimada. S-H-I. M de Mará, D de dado A. Sheila Shimada. Pronto, me encontra em todos os lugares. Já até no Google você vai achar no WhatsApp. Gente, você que tá aí, né? Ou tá vendo lá, os teus pais já estão fraquinhos, olha pro teu irmão, pra tua irmã, vê que aquilo vai dar um rolo muito grande, evita isso, né? Dá de presente pra tua família um negócio desse, né? De repente chega lá e fala, olha, vamos bater um papo aí, vamos trocar uma ideia com a Sheila pra montarem uma coisa. Se você mesmo, papai e mamãe, sabem que a família ali vai dar um rolo, se prepara, porque não tem tranquilidade maior, e eu sinto isso, Sheila. A tranquilidade que eu tenho hoje de saber que na hora que eu vou embora, tá tudo certo. Tem alguém cuidando do patrimônio do seu filho, se ele não sabe cuidar. Tem alguém cuidando da saúde da sua família, se ela precisar. Então, uma dessas... A gente fala muito de financeiro, mas eu conheço o Moreto é meu amigão. Ele é um coração gigante. Fala, Moreto, se você estiver mal, tua família é mal, você vai conseguir ganhar dinheiro? De jeito nenhum. Mas de jeito então, nenhum. É isso, sabe? Você precisa deixar tua família bem. Pô, cara, que é a melhor coisa que você falar assim, olha... se meu filho precisar, eu quero deixar uma pessoa aqui para cuidar dele na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, e vai ser essa pessoa, tá tudo redondo. Até ele fazer 18 anos. Perfeito. Sheilinha, acabou o nosso tempo. Acabou. Eu vou Foi te chamar prazer. de novo aqui no programa. Eu vou deixar o telefone aí rapidinho, 9393800
79 939380079. Se vocês quiserem o contato da Sheila, entre em contato aqui ou Sheila Shimada nas redes sociais. Sheila, é só um tchau. Tchau, pessoal. Acabou Tchau, o programa? pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Ah, que legal. Acabou assim. Bastante, né? Muito legal.